Empezaré a grabar por acá también. Listo. Buen día, bom dia a todas as pessoas que estão por acá. A todas Desculpem as que pessoas que la estão introducción aqui, la desculpem a haga interrupção, en español, vou fazê-la em pero espanhol, la gran mas mayoría de la sesión a estará en maioria da portugués sessão con será em interpretación en português vivo com al interpretação español. ao espanhol. Denme un segundo, un segundo, por favor. Um Voy a segundo, compartir a pantalla. vou compartilhar minha tela. Y creo que ahí se puede ver, ¿verdad? Aí está. Perfecto. Pues buen día, buen día a todas las personas que se han Bom, unido el día de hoy. Denme un segundo. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante, la que hablaremos de los procesos de migración de Flask para Angular y estudios y buenas prácticas. Contamos con la participación de Diana, que es especialista en la referencia. Por supuesto, de Rafael Schramm de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que nos platicará también un poco sobre en este proceso de migración. Eh, são. Unos recordatorios muy rápidos. Principalmente será hablada en Principalmente portugués será con falada em traducción simultánea en português, com español, así tradução que simultânea ao espanhol, si assim que, todas las personas se todas as hispanohablantes, pessoas en la parte inferior se falante de encuentra el botón de espanhol, na parte interpretación o inferior está o interpretation, botão de como aparece en su interpretação, o Zoom, y ahí interpretation, como pueden aparece no seu seleccionar la Zoom. sala de E aí você español, pode que pues les escolher a recomendamos sala de espanhol que em se pasen a la de português. español y a la Eu gente digo que vocês de passem a de espanhol habla portuguesa que se para pasen as a la sala de pessoas. portugués E os que para que estão, no são de haya português que falam, passem para a aula de português para que não haja nenhuma recordamos que todas las mistura. preguntas Lembramos serán que todas as desactivadas y perguntas serão compartidas a los coletadas ponentes e serão una vez compartilhadas com terminen os su palestrantes presentación. depois que terminem sua Tenemos apresentação. nuestro código de conducta que se puede Temos consultar nosso código de en el conduta que micrositio de pode ser consultado referencia no Dispace la microsite referencia da referência. punto info. Ahí encontrarán toda De la Space, la información del referência, proyecto, ponto el código de info, aí conducta está todo o para código de conjunto e profesionalismo. tudo o que está Y recordemos relacionado que com ele. esta E sesión lembramos será que esta grabada y sessão será compartida gravada e junto con los materiales compartilhada complementarios junto com os en el materiais canal de YouTube complementares de la no referencia nosso canal y de en el YouTube Dispace da de la referência referencia. Para e más o de información, Space les da invitamos a referência. que consulten la Convidamos que página y vocês se unan a consultem los a canales página de e la se unem comunidad de aos canais Discord da comunidade compartiendo su Discord, contacto también. compartilhando também seu Sin más por el contato. momento, Sem le cedo mais, la palabra a cedo a palavra Silviana, a de que nos Silviana, platicará un poco que más vai al nos falar respecto um de pouco estas mais buenas sobre prácticas essas boas para, práticas eh, para los procesos de migración. para os processos de Adelante, imigração. Yesil. Giseu, Gusto en adiante. saludarla. Bom dia. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui para a gente iniciar. Olá, tá todo mundo conseguindo ver? Compartilhar a tela. Essa é a apresentação que o Arturo começou, né? Sí. Ele já passou esses primeiros slides, eu vou começar a partir daqui, ok? Posso seguir? Sí, por favor. Ah, beleza. Então vamos lá. A ideia hoje é a gente fazer uma apresentação breve, né? Tentar ser breve sobre um roteiro, né? Um fluxo de migração das versões anteriores do DSpace, as versões 5, 6, né? Mais ou menos, para as versões mais novas com Lambda. Então a gente vai tentar seguir aqui um roteiro rápido, né? E funcional. A gente já testou esses roteiros, né? Algumas vezes funciona, e aí no final também tirar algumas dúvidas das pessoas que tiverem fazer, que estão nesse processo de migração.
E também durante o processo a gente vai comentar, né, sobre as principais mudanças, né, e algumas boas práticas que a gente deve seguir, durante a migração. Então, assim, para iniciar, quais são os problemas da gente trabalhar com versões antigas, né, da gente não atualizar? E a gente trouxe aqui quatro principais problemas, né, que é a segurança, né, as versões, a gente sabe que a web vai sempre evoluindo, assim também como os problemas de segurança, né, as falhas vai sendo surgindo falhas novas e os softwares vão evoluindo à medida que essas falhas vão surgindo, a gente vai atualizando. E quando a gente está usando uma versão antiga do software, né, como o DSpace, as versões que não tem mais suporte, né, até a versão 6 atualmente não tem mais suporte, né, 5, 6, por exemplo, a gente corre o risco de estar trabalhando usando uma ferramenta que tem falhas que não são mais corrigidas e que não serão mais corrigidas. Então, a gente pode ter problemas de segurança no repositório que a gente está trabalhando, está usando uma versão antiga. Outro problema, talvez, né, o principal, o que a gente vê mais acontecer, é a questão da compatibilidade, né? Versões antigas trabalham com tecnologias antigas e aí tem vários problemas de compatibilidade com navegadores novos, né? Com a própria web, né? Os padrões da web que são novos, com acessibilidade, usabilidade. E aí esses problemas se tornam mais recorrentes, mais visíveis para quem está trabalhando, principalmente para os usuários, né, que vão acessar a plataforma que está usando tecnologias antigas. Com isso, a gente tem problema, né, de suporte técnico. A equipe que mantém, que desenvolve, né, as pessoas, a comunidade que desenvolve o DaySpace não vão mais trabalhar nessas versões antigas. Então, não corrige bugs, não atualiza questões de segurança, também não adiciona funcionalidades novas. E com isso, a gente tem um problema de falta de suporte técnico que acaba acarretando um custo de manutenção para a instituição que trabalha com uma versão antiga, né? Porque aí fica a cargo da própria instituição fazer essas correções, fazer essas melhorias. Então, tem que investir em equipe técnica, né, de desenvolvimento para poder estar atualizando e fazendo alguns ajustes necessários. Então, por isso que a gente tenta e recomenda, né, que sejam atualizadas para as versões mais novas para fugir desses riscos, né, e estar sempre trabalhando com a versão mais nova possível, né, para não ter problemas de segurança, para sempre estar trabalhando com versões que são compatíveis, né, com as tecnologias atuais, com os navegadores, né, que tenham boa usabilidade, acessibilidade e que também tenham suporte técnico da própria comunidade do DaySpace. Aqui sobre algumas das principais mudanças, né, que a gente teve das versões antigas do DaySpace, são as versões até a versão 6, né, para as versões mais novas, que são as versões que trabalham com Angular. Assim, de forma resumida, né, a gente, até a versão 6 a gente tinha um DaySpace que a gente chamava de aplicação monolítica, que era tudo Java, tanto a parte de servidor, né, de back-end, como a parte de interface gráfica. A gente trabalhava muito com Java, que era o JSP UI, e algumas instituições trabalhavam com XML, né? Acho que até o Rafael vai falar daqui a pouco, se não me engano, ele me falou que na instituição deles eles usavam XML para interface gráfica, né? Eu nunca trabalhei com XML particularmente, né? A gente trabalhava mais com JSP, que é Java. E aí, na versão nova, a partir da versão 7 aí teve uma mudança aí, né? A gente continuou usando o Java somente no lado do servidor, né, do back-end, e a parte de interface gráfica, de front-end, foi utilizado o Angular, né, uma tecnologia nova, mais moderna, para desenvolver toda a parte de interface gráfica, né? Com isso, a gente teve uma mudança grande na arquitetura do projeto, que foi essa separação, né, do que é visual, do que fica no servidor, né, inclusive com a adição de uma nova tecnologia, né? E aí teve outras mudanças, pequenas mudanças ali, né? Como, por exemplo, nas versões até a versão 6 o Solr já vem junto com o DSpace. A partir da versão 7 o Solr não vem mais junto, né? A gente tem que instalar o Solr por fora, o Solr se tornou uma dependência externa. Nas versões mais novas, a parte de personalização é mais flexível, principalmente na interface gráfica, porque a gente tem uma aplicação específica para a interface gráfica, que é o Angular, né? Então, a interface gráfica está separada do lado do servidor, utiliza uma tecnologia mais moderna, que é mais flexível, que trabalha com a parte de modularização, e com isso facilita um pouco a customização e a personalização da interface, né? E, atualmente, a gente está dando suporte, né? Quando eu falo a gente, porque eu faço parte do projeto lá Referência, né, com a Leracis e estou dentro lá da equipe, né, desenvolvendo algumas funcionalidades, corrigindo bugs do próprio DaySpace. Então, lá a gente tem atuado bastante, né, no suporte
as principais demandas e bugs que vêm surgindo nessas novas versões, né? Desde a versão 7.6, atualmente já está 7.6.4, né? A mais recente do 7, a 8.2, né? E a 9.1. E a gente tem corrigido qualquer problema que tenha mais... Os principais problemas, né? De bugs, de problemas de segurança, né? Então a gente está com um suporte bem ativo e um suporte da própria comunidade, né? Que facilita a evolução e a correção de problemas, né? Da, de qualquer problema que venha acontecer nessas versões do DaySpace. Aqui, né, sobre o inventário de personalização das versões até a versão 6, né, se quem trabalha com 6 e 5, que tiver alguma customização, de forma resumida, a gente não consegue levar as customizações de interface da versão 5 e 6 para a versão 7, 8 e 9, né? Então, as versões que trabalham com Angular, se a gente vai migrar de uma versão anterior ao Angular para uma versão pós-Angular, praticamente toda a parte visual é perdida, toda a customização. Porque a tecnologia mudou, né? Então a gente não tem como levar nada. A única coisa, talvez, que a gente possa conseguir levar é mais ou menos a ideia do layout, né? De como é que era e como é que vai ser. Mas geralmente isso a gente quase nunca aproveita também, né? Porque a gente está falando de uma DSpace 6 que ele há uns 5, 6 anos atrás, né? Que foi instalado, e quando a gente vai migrar para o novo. Uma das principais coisas que a gente tenta fazer também é atualizar a interface gráfica, né? Porque durante esses anos, né, 10, 5, 6 anos que estão aí, a web avançou, né? Então surgiu novos padrões de interface gráfica, tecnologias mais modernas, recursos mais modernos, mais bonito e tudo. Então acaba que a única coisa que a gente poderia levar dessas versões para as novas seria a ideia do layout, mas a gente acaba fazendo um novo, né? Para deixar tudo mais adequado com as tecnologias atuais, tudo mais bonito, mais moderno. Então, assim, a parte de customização, principalmente da interface gráfica que foi feito nessas versões anteriores, serão perdidas quando se migra para a versão mais nova do DaySpace. Então, toda essa parte de customização é, tem que ser refeita, né? Tem que pensar num layout novo e aí fazer a customização de acordo com as necessidades. E agora sobre o processo de imigração. É, Quando a gente vai fazer a migração, então a primeira coisa é avaliar a versão, né? Qual a versão que a gente quer ir. Hoje as versões mais novas, né? As principais versões mais estáveis é a versão 8.2 junto da versão 8, né? E a versão 9.1, né? E dia 27 de maio deste ano foi publicada a versão 9 e semana passada foi publicada a versão 9.1, né? Que são as mais recentes, estáveis, e também tem a versão 8.1 e 8.2, que são as mais recentes lá do 8, né? Que são as versões mais recomendadas para se instalar. Temos também a versão 7, né, que está na 7.6.4, só que essa versão 7 é uma versão, foi a primeira versão, né, publicada com o Angular, e ele tem alguns problemas, principalmente de performance, né, na parte do Angular, na construção da build, exibição e tudo, que foram melhorados, né, nas versões 8 e nas versões novas. Então, após identificar, definir, né, qual a versão que vai ser utilizada na migração, o próximo passo é escolher o método de migração. Basicamente, a gente tem dois métodos de migração, que é o que eles chamam de upgrade e de migration. Upgrade é basicamente atualizar a versão atual, jogando a versão nova em cima da atual, né, fazendo lá instalando, só jogando em cima, seria um git merge da vida, né, do código-fonte, e aí atualizar a versão que tem atual. É, Esse tipo de atualização é recomendado somente quando você quer fazer atualizações de subversões, vamos dizer assim. Quando eu quero, por exemplo, atualizar da versão 8.1 para 8.2, aí é recomendado fazer esse tipo de atualização, né? Quando eu vou atualizar em versões dentro de uma mesma versão, né? Quando eu vou alterar somente o último número ali da versão. Agora, quando eu vou atualizar de uma versão tipo 5, 6 para a versão 8, para a versão 9, ou da 7 para 8, ou da 8 para 9, aí sempre é recomendado fazer a migração, né, que é o processo de atualização por meio de migração, que a gente chama. Que é o quê? Que é instalar a versão nova em um servidor novo e migrar os dados da versão antiga para a versão nova. Então, a gente tem dois tipos de migração. Uma que é a atualização em cima da versão atual, eu só pego o código da versão, é, da versão atual que está rodando ali, jogo o código novo e tento fazer ele funcionar ali em cima. Isso é mais perigoso, né? Às vezes corre risco de você perder algumas coisas, perder dados. Sempre que for fazer isso, é recomendado fazer um backup, né, de todo
o DSpace e tudo. Mas, como eu falei, isso é recomendado que a gente vai migrar ali de uma subversão, né? De uma versão 8.1 para 8.2, da 9 para 9.1, aí ok. Quando eu vou migrar, fazer migração de versões mesmo, de 8 para 9, 7 para 8, aí a gente vai sempre para a migração. E aí essa apresentação é focada na migração, né? Que é o objetivo, né, o foco do projeto, que são migrar as versões de DSpace lá 5 e 6 para as versões mais novas, né, o 8 ou versão 9, certo? Então a gente vai trabalhar nesse processo de migração. Aqui um resumo sobre as principais, né, funcionalidades novas do DSpace 8. Né? A gente basicamente tem muitas integrações, né? Tem essa notificação colar, né? A integração com o OpenAir, que é para trazer, importar, né, publicações, dados de autores e tudo. Temos a detecção automática de duplicados, quando a gente vai inserir um registro e o DSpace tem alguns dados ali que são metadados, que são comuns, ele tem uma identificação básica ali de sugerir que talvez seja uma submissão duplicada e ele avisa ali na hora que você está submetendo. Aí tem a integração com o ROR, né? Tem os filtros de pesquisa avançada, né? Que na versão, até a versão 6 a gente tinha lá os filtros de pesquisa avançada, e na versão 7 não teve, né? Eles sumiram e aí voltou na versão 8, né? Agora na versão 8 eles aparecem do lado ali na barra lateral, né? Só que ele é opcional, ele vem desabilitado por padrão e aí tem como a gente habilitar, só basta só uma flag lá, colocar true e ele aparece ali na barra lateral. Aí foi feita algumas melhorias, né, de performance, principalmente no Angular, né, como esse foi tirado o SSR do Angular para todas as páginas, colocado em páginas específicas, né, e foram feitas várias melhorias de acessibilidade e usabilidade. E na versão 8.2, que é a versão mais recente, foi uma versão que foi lançada duas correções de segurança. Então é recomendado que todo mundo que tenha instalado a versão 8 ou 8.1 atualize para essa versão 8.2, porque tem dois problemas de segurança que foram corrigidos nela. Você pode atualizar para a versão 8.2 ou pode só baixar o patch de segurança, né? Aí então, depois a gente vai compartilhar essa apresentação, né? Tem esses links, a gente consegue, quando são correções de segurança, eu posso atualizar a versão toda, baixar ela toda no meu DSpace, ou eu posso pegar somente as correções de segurança e aplicar no meu repositório. E agora sobre as principais funcionalidades da versão nova, né? Então, de novo, a gente tem mais integrações, né? Integração com o OpenAlex, suporte para o Matomo, né? Que é para fazer estatísticas, né? Assim como o Google Analytics, e tem o DSpace tem o próprio, né? De estatísticas, mas você pode usar o Google Analytics e agora também o Matomo. Autenticação SAM, né? SAML, que é para fazer sim o sign-on. Foi feito um aprimoramento no login com o Orchid, né? Agora a gente faz o login com o Orchid, aí você pode vincular o usuário do login com o usuário que já tenha no DSpace, né? Sem ele não antes era para fazer essa vinculação tinha que ter o mesmo e-mail, agora não, né? Mesmo sendo um e-mail diferente, você consegue vincular, né? Alguma dessas integrações, né, como o ROR, como o OpenAlex, como o Orchid, para elas funcionarem, a gente precisa ter habilitado as entidades, né, do DSpace, que por padrão vem desabilitado. Talvez a gente possa falar isso mais no final ou em alguma outra futura, né, apresentação sobre a questão das entidades. A gente precisa habilitar isso para que essas integrações funcionem corretamente e tal. Também tem os mapas geoespaciais, né? Por exemplo, como eu falei de entidades, lá tem como a gente habilitar uma entidade de instituição. Aí eu posso cadastrar organizações, né, instituições no meu DSpace. E quando eu tiver que cadastrar a instituição, eu tenho a opção de colocar os dados, né, de latitude e longitude, e aí depois eu consigo exibir isso no mapa. Né? As instituições, eu consigo exibir instituições por mapa, inclusive filtrar e tal. E também foi utilizado, né, habilitado o recurso do Apache JClouds para o Bitstream, para possibilitar que a gente armazene, né, o Asset Store do DSpace nessas clouds da vida, né, como Amazon, Google Cloud, Azure e assim por diante. Ainda sobre a versão 9, né, algumas breaking changes, né, que ele fala, que são atualizações que se a gente migrar do 8 para o 9, vai quebrar. Por exemplo, se eu pegar um template que eu fiz customizado para 8 e aplicar no 9, tem algumas coisas que eu vou ter que ficar atento para corrigir. Por exemplo, na versão 8, a gente utilizava o Yarn como para gerar build e instalar as dependências no Angular. Agora, na versão 9, é o NPM. A configuração lá dos SSR na versão 8 tinha uma configuração para colocar os links que iriam ser SSR. Agora é o contrário, é os links que serão excluídos de SSR. Nos arquivos HTML, a gente atualizou o control flow, né, que é basicamente aqueles comandos de if e
e for, né, que antes era ngIf e ngFor do Angular, foi mudado, né, para a versão mais nova do Angular 18, que é arroba for, arroba if e tal. Também foi atualizado, né, o Bootstrap da versão 4 para 5, já que a versão 4 entrou e não tem mais suporte. E na versão 9 também foi atualizado para usar o Solar 9. Então a versão 8 do DaySpace usa o Solar 8, a versão 9 usa o Solar 9. E foi lançada a versão 9.1 com as mesmas correções de segurança que foram lançadas para a versão 8.2. Então agora vamos iniciar o nosso roteiro de migração. Então, assim, o primeiro passo é configurar o ambiente. Então, eu tenho que ter um ambiente configurado de acordo com os requisitos que o DaySpace pede. Tanto para a versão 8 como para a versão 9 são quase os mesmos requisitos, né? Maven 3.8, Postgres 12 ou mais. Aí tem uma diferença da 8 para 9, que é o Solar, né? Na versão 9 utiliza o Solar 9, na versão 8 utiliza o Solar 8. Geralmente eles pedem 8.11, né? O Solar. Aí no Angular também tem uma diferença, né? Na versão 8 a gente trabalha com Yarn, na versão 9 é NPM. Aí a gente usa um PM2, que é para executar o Angular de forma mais profissional ali, vamos dizer assim, né? O Anti 1.10, que é para fazer as builds lá do Java, né? E o Java 17, né? Tanto para o Java 8 como para o DaySpace 8 como 9, a gente usa o Java 17, né? JDK 17. E aí, feito essa configuração de ambiente, quais são os primeiros passos? Então, assim, os primeiros passos que a gente recomenda é fazer os backups dos dados existentes do DaySpace atual. Então, basicamente, a gente faz o backup ele, de três itens. É o banco de dados, fazer um dump do banco de dados atual, exportar as estatísticas do Solar. Aqui tem os comandos, né, para fazer o backup, para instalar. Depois a gente pode compartilhar esse material também em forma de tutorial, né, colocar lá no site, né, do projeto, no próprio slide aqui também vai estar. Então eu tenho que executar esses três passos, que é gerar o dump do banco atual, exportar as minhas estatísticas do Solar. Isso é, se eu quiser levar os dados estatísticos do Solar para a versão nova. Se eu não quiser levar, não preciso, né? Mas se eu quiser levar, eu tenho que exportar elas e copiar o diretório do Asset Stores do DaySpace atual. Então são esses três passos que a gente precisa fazer dos backups dos dados atuais para levar para o novo. E aí a gente tem outros passos. Aí em seguida eu começo recomendando fazer a preparação do banco de dados, né? Que é criar o banco de dados novo, criar os usuários, né? Instalar essa extensão PGCrypto. A gente inclusive está com a discussão lá no DaySpace que a partir da versão acho que 13 do Postgres não precisa mais dela, né? Mas ainda hoje está pedindo, então tem que instalar essa extensão do PGCrypto, né? E aí importar o dump que foi exportado da base lá atual. Então pega a base atual, gera o dump e depois importa esse dump na base nova. Depois a gente vai para a parte do servidor, né? Que aí é baixar o código-fonte da versão que eu quero instalar. Aí a gente tem que baixar o código. Se vai baixar do GitHub, eu baixo lá da tag, né, que eu quero. Por exemplo, se eu quero instalar a versão 9.1, eu baixo a tag 9.1, né? Geralmente tem o código lá da versão, né? Código-fonte, a versão 9.1. Aí tem que baixar tanto o 9.1, tanto o front do Angular como o back do Java, né? Aí primeiro o servidor. Então eu baixo esse código-fonte lá. Aí crio o repositório, eu crio uma pasta aqui que a gente chama de diretório de instalação no DaySpace, né? O próprio DaySpace recomenda que seja um barra DaySpace, né? Que é uma pasta que vai ficar na raiz da máquina, mas aí pode ser em qualquer lugar, fica a critério do usuário, né? De como que você quer gerenciar a sua máquina. Aí só tem que ficar ligado que também na questão da permissão, essa pasta, ela tem que ter permissão, dar permissão para o usuário que vai executar, né, rodar o servidor. Tanto se você for usar Tomcat como se for Spring, você tem que dar permissão para o teu usuário que vai rodar, né, a aplicação ter permissão para escrever nessa pasta, né, porque ele vai precisar estar escrevendo logs e outras coisas, né, os asset store, tudo ele precisa escrever dentro dessa pasta. E aí, a gente tem, então aqui, até agora a gente tem aqui duas pastas criadas. Uma coisa, o código que a gente baixa do GitHub, lá da página do DaySpace, a gente chama de DaySpace Source, né? A página é o diretório do código. E o outro diretório a gente chama de diretório de instalação, que é para onde vai o DaySpace quando ele for instalado, certo? Porque vai ficar as coisas instaladas do DaySpace. Aí dentro do diretório do código-fonte, né, do source, a gente tem que criar esse arquivo local.cfg. Ele já vem lá um exemplo, né? A gente só faz uma cópia e renomeia para local.cfg. E aí tem várias variáveis de ambiente lá para a gente preencher. Algumas são opcionais e outras são obrigatórias. Então essas que estão aqui são basicamente as que são obrigatórias, né?
Eu tenho que preencher onde é que vai ficar o meu DSpace-D, que é o diretório de instalação. Como eu citei no passo anterior, ele seria barra DSpace. Aí colocar a URL do servidor, né? Geralmente é padrão isso aqui, né? Aqui eu estou rodando, dando um exemplo como eu vou rodar em localhost, né? Então seria isso aqui. Colocar a URL do front-end, né, da aplicação Angular, né, que por padrão também se a gente vai rodar em localhost seria localhost porta 4000. Colocar a URL do Solr, né, e aí colocar a URL do banco de dados, o usuário do banco de dados, né, e a senha do usuário do banco de dados. Então, a gente tem que ter pelo menos essas variáveis aí preenchidas para poder conseguir subir a aplicação de forma correta. Mas aí tem várias outras configurações que a gente pode fazer aí também, mas depende da necessidade. E aí o próximo passo seria instalar, né, fazer a instalação do DSpace do lado do servidor. Então aí eu tenho que entrar dentro da pasta do código-fonte, rodar esse comando, né, mvn package, que é o comando que vai gerar a build do projeto. E aí depois eu vou entrar dentro da pasta, né, do código-fonte barra DSpace, target DSpace installer, e vou executar outro comando que é o ent flash install, que ele vai gerar, né, instalar o próprio DSpace propriamente, vai colocar os arquivos de instalação lá dentro daquela pasta de instalação que a gente criou inicialmente. E aí lá que quando a gente subir o DSpace, ele vai ficar lá, né, onde vai ficar os arquivos que você subir dentro da pasta acessórios e tudo, né? Tudo relacionado ao DSpace local fica dentro dessa pasta. Aí, uma vez que a gente fez a instalação, o próximo passo é atualizar os dados. Então, o que eu faço, o que a gente recomenda é pegar a pasta do Asset Store do DSpace antigo e colocar ele dentro do DSpace novo, né? Então, seria copiar o Asset Store da pasta do DSpace antigo para dentro do DSpace de instalação, né? A pasta de instalação do DSpace novo. Depois a gente atualiza o banco de dados. Aí no próprio DSpace temos os comandos, né, para a gente executar via terminal, por exemplo, para fazer essas atualizações. Então tem um comando lá que fica dentro do diretório de instalação, né? Barra bin, barra DSpace, aí tem os comandos. Aí, por exemplo, a gente executa um lá que é database migrate ignore. Esse ignore, você aplica ele é opcional. Eu só preciso passar esse ignore se eu estiver migrando de uma versão anterior à versão 7. Se eu estiver migrando da 5 ou da 6 para 7, para 8 ou para 9, aí eu tenho que passar esse ignore aí, certo? Aí o próprio DSpace vai atualizar o banco de dados dele de acordo com a versão nova. Aí, feito isso, a gente vai copiar os cores do Solar, né? O DSpace traz um modelo já de cores do Solar que ele precisa. Aí a gente faz uma cópia desses modelos que está dentro da nossa parte de instalação lá para dentro do próprio servidor do Solar, né? Então é esse comando aqui, né, desse CP que faz isso. Aí também aqui a gente tem que ficar atento com o usuário que vai executar o Solar. Geralmente quando a gente instala o Solar, se a gente seguir o tutorial de instalação do próprio Solar, no tutorial de instalação para produção, ele cria um usuário próprio para subir o Solar. E nesse caso, se a gente tiver o usuário próprio, que seria o nome Solar, a gente teria que dar permissão para ele escrever dentro aí, né? Feito isso, é recomendado a gente reiniciar o Solar. Então eu paro o Solar e eu inicio o Solar. Se eu estiver trabalhando com a versão 9, eu tenho que subir o Solar passando esse parâmetro aqui, né? Que é o Solar config lib enable igual a true. Se for a versão 8, não preciso. Se for com a versão 9, eu preciso passar ele para poder funcionar, né? O Solar com DSpace. Então, iniciado esse eu paro o Solar, depois eu inicio, e quando eu vou iniciar, eu executo ele passando esse comando. Isso se eu estiver trabalhando com DSpace 9 e Solar 9, certo? Aí, uma vez que o Solar iniciou já, é recomendado que uma vez que você iniciou o Solar, dê uma acessada lá no link do Solar para ver se está tudo ok, se vai aparecer os cores, né? O core de search, de estatística e tudo. Se tiver tudo ok no Solar, aí a gente vai para o próximo passo, que é copiar as estatísticas da versão anterior. Lá na versão anterior, o primeiro passo que a gente recomendou foi gerar, né, exportar as estatísticas, aí aqui a gente vai importar. Quando a gente usa aquele comando de exportação, lá do slide anterior, lá no primeiro slide, né, ele cria uma pasta chamada Solar-Export dentro do DSpace de instalação do DSpace antigo. Aí o que eu recomendo é copiar essa pasta para dentro da pasta de instalação do DSpace novo. E aí executar esse comando que está aí, né? É o Solar Import de estatísticas, menos i passando o índice, né? O core que vai ser atualizado. No caso, o Authority e o Statistics, né? A gente geralmente exporta os dois e importa os dois aqui. Se a pasta com os arquivos de exportação estiver no outro local, aí tem como você passar ela como parâmetro aqui também, certo? Tem um parâmetro para passar o local do arquivo
né? Se a gente executar esse comando sem parâmetro, ele vai tentar procurar a pasta Solar Export dentro do próprio diretório de instalação. E aí, feito isso, a gente pode reindexar o Solr. Esse comando é opcional. Automaticamente, quando a gente subir a aplicação, né, ele vai reindexar, ele vai verificar aqui o Solr, que tem muito arquivo, por exemplo, na banco de dados e no acessório que não estão no Solr. Ele roda uma indexação automática. Mas se você quiser garantir que às vezes se perca uma coisa, a gente pode fazer uma reindexação do Solr usando esse comando, né, do DSpace Index Discovery menu B. E aí basta executar a aplicação. Aqui eu recomendo executar a aplicação usando o Spring Boot mesmo, né? Sem precisar configurar Tomcat nem nada. Então, quando a gente executa aquele comando lá do MVN Package, ele cria, né, esse arquivo, esse já, que a gente consegue executar ele com o Java, né? Então, Java menos já. Esse arquivo ele fica lá dentro do diretório de instalação também, né? Quando a gente executa o ant, ele move para lá, né? Então é diretório de instalação, barra web apps, barra serve-boot.já. É criado um arquivo lá, basta a gente executar esse arquivo e ele vai subir a aplicação, né? Como uma aplicação Spring Boot. Aqui a gente tem, inclusive, eu coloquei um link de como configurar para subir ele como serviço, né? Que aí a gente consegue subir ele como serviço. Quando a máquina se reiniciar ou se der algum problema, automaticamente ela fica reiniciando o projeto, né? A aplicação, sem precisar a gente estar fazendo interação manual. Uma vez que a gente subiu a aplicação, aí basta acessar, né? Esse link aqui é o link que a gente colocou lá no arquivo local.cfg, né? Como a gente colocou lá, foi localhost 2.8080/server, então a gente deve acessar esse link e a gente deve ver uma página parecida com essa, né? Se aparecer essa página aqui, deu tudo certo na sua aplicação. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode observar aqui, como por exemplo, ele exibe aqui qual é a URL da interface gráfica. Então a gente tem que observar essa URL. A interface gráfica para acessar essa aplicação tem que ser essa mesma que está aqui, tá? Porque se a gente tentar acessar de uma URL diferente, por exemplo, uma porta diferente, ele vai dar um bloqueio de cores automaticamente, a gente não consegue acessar. Então tem que ficar atento se a URL do front-end que a gente vai subir ainda é a mesma que está configurada aqui no back-end, né, na aplicação Java. E também verificar aqui a URL do servidor, né, se está correta, para aparecer essa URL aqui. Geralmente, né, localhost 2.8080/7. Certo? Então aparecendo isso aqui, provavelmente deu tudo certo aí no processo de migração e inicialização da nova aplicação. E aí a gente vai para a parte do Angular. É, Então, o que a gente tem que fazer aqui é baixar o código-fonte também da mesma versão que a gente baixou do lado do servidor, né? Uma vez que a gente baixou o código-fonte, a gente entra dentro da pasta que a gente baixou o código-fonte, executa as instalação das dependências. Então, se eu estiver trabalhando com DSpace 8, eu vou executar o comando yarn install. Se for a versão 9, é npm install para instalar todas as dependências do projeto. Uma vez instaladas as dependências do projeto, aí a gente vai fazer as configurações lá. O DSpace Angular também traz um arquivo de configuração, né? Dentro da pasta config, ele tem um arquivo chamado config.example.yaml, né? Que é o arquivo de configuração lá. Então o que a gente faz basicamente é fazer uma cópia desse arquivo e renomear aqui, por exemplo, para production, se eu vou rodar em produção, ou para development, se eu vou rodar em desenvolvimento, né? E aí eu tenho que preencher algumas variáveis. As variáveis obrigatórias, vamos dizer assim, são essas aqui, né? Eu tenho que preencher, por exemplo, se eu vou usar SSL. Como é que eu estou fazendo a configuração básica de localhost, né? Eu coloquei como false, né, no ambos, tanto para a parte UI, que é a interface gráfica, o REST é a parte do Angular, ou do Java, né, do servidor. Aí eu tenho que colocar o host, né? Aqui eu vou subir ela em localhost, na minha máquina local mesmo. O back-end, né? O Java também está em localhost. Aí a porta que eu vou subir a minha interface gráfica, né? O front-end vai ser a porta 4000, que foi a porta que eu configurei lá no servidor. E aqui é a porta do lado do servidor, que é a porta que vai ser que está funcionando, né? Já o servidor que a gente subiu no passo anterior, que é a porta 8080 e eu vou acessar ele, né, no namespace barra server. E o namespace, né, que é do front-end, vai ser o barra, né? Então, quando eu digitar localhost 4000, já é para minha interface gráfica. Para mim acessar o back-end, vai ser localhost 2.80/server. Então, feito essas configurações básicas, a gente inicia a aplicação. Para iniciar a aplicação, basta executar um yarn start ou npm start. Yarn start para o 8, npm start para a versão 9. Lucas, aí, tudo bem? Esse comando, basicamente, ele vai fazer a build do projeto e iniciar o servidor Node, né, com a aplicação. Feito isso, né, se a gente seguir aqui os parâmetros que a gente está colocando na aplicação, eu vou acessar localhost 2.4000 e aí deve abrir uma tela dessa forma aqui, né? Aqui eu estou usando a versão 9, por exemplo.
Se ele exibir essa tela, ele porque deu tudo certo. Se ele der algum erro, por exemplo, ele não conseguir acessar o servidor e tudo, ele não vai aparecer essa tela. Ele vai dar um erro 500, alguma coisa assim. Aí a gente tem que olhar o log, aí basta observar os logs, né? Tanto no front-end como no back-end, para ver o que está acontecendo, se deu algum problema de código, de configuração e tal. A gente também pode subir esse projeto usando o PM2, que aí evita, por exemplo, porque do jeito que a gente está subindo ali, né, NPM, o NPM Start, o Yarn Start, quando a gente sai do terminal, ele fecha e tal. Então, para a gente subir como serviço, né, que ele fica rodando direto, que ele fica fácil para a gente ver o log, monitorar se está ok, se está parado e tudo, a gente geralmente sobe ele usando uma ferramenta chamada PM2, que a gente tem que instalar na máquina. Aí é só criar um arquivo JSON como esse aqui, né, mais ou menos, com as configurações. E aí é executar a build do projeto e executar PM2 start passando o caminho do arquivo, né, do JSON que está configurado lá com o PM2. Aí ele sobe a aplicação, assim não vai mudar nada na questão do acesso, vai ser o mesmo, é só para facilitar a questão do gerenciamento da aplicação, né, para a gente conseguir ver quando ela está para subir online, quando ela está parada, para a gente conseguir ver o log mais facilmente e fazer esse monitoramento. Também facilita se a gente quiser subir ali cluster, né, em vez de subir uma instância só, a gente subir várias e assim por diante. Aí aqui algumas recomendações, né, na parte de personalização. A gente não é o foco da apresentação hoje focar em personalização, pode até fazer no futuro, né, mas é a parte mais complexa. Mas aqui tem algumas recomendações para a gente inicializar a customização da interface gráfica. Então, assim, Bom, a principal recomendação é que a gente nunca deve mexer no código-fonte que já veio, que a gente baixou. A gente não deve mexer nas customizações, alterar, por exemplo, cores, layout, nada do layout no código-fonte que veio. O que é recomendado é a gente sempre criar um tema e customizar esse próprio tema. Então, como é que a gente cria um tema? Lá dentro do projeto, da pasta, tem uma pasta chamada temas. Aí dentro dela já vai vir lá dois temas, que é um DSpace e um custom. O que a gente faz geralmente é fazer uma cópia de uma dessas pastas e renomear para o nome do tema que a gente quer, né? Por exemplo, se o nome do meu projeto seria lá referência, eu crio uma pasta lá dentro com lá referência. Faço uma cópia, por exemplo, do custom, renomeio ela para lá referência, e aí tudo que eu vou customizar dentro do meu tema, da pasta do meu tema, né? Inclusive, né, a parte de internacionalização. Então, se eu tenho as traduções, as novas traduções, a alteração de tradução que eu vou fazer, eu devo fazer sempre dentro da pasta do meu tema, né? Então, qualquer alteração de forma resumida, né, todas as alterações que eu devo fazer no front-end, eu devo estar fazendo dentro dessa pasta do meu tema, né? Então, eu devo evitar modificar arquivos fora dessa pasta, né? E aí dentro fica mais fácil para mim personalizar, por exemplo, os componentes reutilizáveis, como o cabeçalho, o rodapé, né, a barra de navegação, mudar a logo e tudo. Eu já faço tudo dentro dessa pasta do meu tema. Por que que a gente faz isso? Porque aí, quando eu for atualizar a versão, por exemplo, se eu precisar atualizar a versão do ano 9, eu baixei a 9, eu preciso mudar para 9.1, eu não vou perder nada. Quando eu baixar a 9.1, ele vai baixar lá o código deles lá e tudo, mas não vai impactar em nada no código da minha pasta, porque todas as alterações que eu fiz estão dentro da minha pasta. Inclusive, se eu, por exemplo, estou com a versão 8 e eu quero mudar para uma versão 9, eu vou fazer essa migração, que no caso não é uma atualização, né? Eu vou fazer a migração, instalar a versão 9 separada e migrar os dados para lá, eu consigo migrar o meu tema. Eu vou basicamente copiar a pasta do meu tema e levar para lá e eu levo todas as customizações, né? Então, todas as William, customizações que eu fizer, se tiver dentro da minha pasta tema, eu consigo levar para qualquer versão que eu for. É claro que provavelmente eu vou ter escuché que el fazer correo algumas porque ya adaptações. está apareciendo ahí el registro de Alep. Ah, isso. ¿Ves? Aquí está Já apareciendo. feitos? Bueno, aquí aparece nada más la fecha de registro, que fue 31. ¿Te acuerdas Ah, que cuando instalaste vamos aparece cuando... bloquear. Gisele, creo que vocês. Posso Obrigado. continuar? Vai. Obrigado, Ana. Ok. Adelante, Gisele. Ok, então, se eu faço essa atualização, customização toda dentro dessa pasta, né, do diretório, do meu diretório de personalização, aí eu consigo levar ela para outras versões. É claro que às vezes, né, como nessa versão 8 para a versão 9, eles falaram que tem algumas mudanças que quebram, né? Então eu tenho que atualizar. Por exemplo, se eu criei um template totalmente novo, um tema novo para a versão 8 e vou para 9, eu vou ter que fazer algumas adaptações, como trocar o yarn pelo npm, como por exemplo trocar o controle de fluxo lá, que estava usando ngif para arroba if, né? Mas são mudanças bem específicas e pequenas que fica fácil de manter e eu não perco, não vou perder tudo. Porque se eu faço alterações direto no código que já veio, por exemplo, direto no tema DSpace ou direto no tema custom, quando eu baixar a versão nova, vai baixar tudo de novo, todo o código deles. E aí eu perdi tudo que eu fiz, né? Então é recomendado sempre que a gente faça as modificações num tema específico.
E até também porque se a gente fizer alguma coisa errada que para de funcionar, tem como eu olhar no tema default, nos temas que já vieram do próprio DSpace e verificar qual foi o problema e conseguir corrigir de forma mais facilmente, certo? E, inclusive, os arquivos de internacionalização, porque aí, quando eu migrar o tema de uma versão para outra, a internacionalização também vai, né? Se tiver dentro do tema, vai. E evita que eu perca alguns textos que foram feitos por fora, certo? Então, é recomendado que a gente sempre faça todas as alterações dentro da... Crie um diretório específico, né, para o tema e que faça todas as customizações dentro dele, certo? Aí uma observação que eu coloquei aqui é porque a gente já até discutiu com o próprio Rafael a questão da migração dos formulários de submissão. O próprio DSpace tem uns scripts lá, fornece uns scripts para fazer isso, mas não funciona. Então acaba que em todos os casos que a gente já trabalhou, a gente teve que fazer essa migração manual. Então, assim, a migração dos formulários de submissão é recomendado fazer de forma manual, até porque mudou, né, a forma que é feito. Agora a gente tem mais flexibilidade para fazer os formulários dinâmicos, né? Que exibem formulários de acordo com a coleção, né, as entidades e tal. Então, assim, basicamente o que continua igual são os campos, né? Os campos que estão mapeados nos antigos, lá 5 e 6 é o mesmo mapeamento no novo. O nome do campo é bem parecido, se mudar alguma coisa ou outra. Mas a estrutura do arquivo, né, o XML mudou, inclusive os nomes, né, mudaram. Então, por isso que a gente recomenda fazer de forma manual mesmo, porque a forma automática que eles fornecem lá não está funcionando. Ok? Então, eu acho que era isso de apresentação. Eu tentei ser um pouco rápido, porque ficou um pouco longa a apresentação, né? Ficou mais uns 34 slides. Eu tentei ser. Às vezes falo muito rápido, né? Peço desculpa aí por ter falado rápido demais, talvez não conseguiram entender, mas agora acho que a gente vai ter um tempinho aí para tirar algumas dúvidas. Muito obrigado, Jessiel. Muito obrigado por su apresentação. Ah, he estado recopilando as perguntas que están. En unos minutos estaremos compartiendo. Ahora daremos paso a presentación de Rafael Schrein, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, de Brasil. Muito obrigado por su tiempo, su disposición, Rafael. Adelante, por favor. Bom dia, pessoal. Eu vou comentar uma maneira mais prática mesmo da nossa experiência aqui na FURG. Eu sou da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, bem no sul do Rio Grande do Sul, sul do país, do Brasil. Eu vou comentar, vou mostrar mais ou menos o que a gente passou, assim, dar algumas dicas, assim, para mostrar os problemas que a gente passou e tal, e como é que está sendo essa migração. Nós estamos, ainda não migramos, estamos no processo de finalização da migração, então em fase de teste, e então, eu vou mostrar aqui. O problema, nós temos, o nosso site, nosso DSpace atual é a versão 6.4. Como ela não chegou ao fim do suporte e também a versão 8 tem muito mais recursos, nós decidimos migrar para a versão 8 do DSpace. Vou mostrar, compartilhar aqui, eu não sei usar muito bem esse zoom. Eu compartilho minha tela aqui. Layouts. Essa tela inteira aqui, acho que é mais fácil. Estão vendo minha tela? Sí. Tô vendo. Isso aqui também é o manual. Esse aqui é o manual. A gente fez o manual de migração. Eu quero mostrar o nosso site atual aqui, nosso. Como é que eu compartilho a tela? Quando meu. Estou vendo a site, o história institucional, estão vendo aí? Está na tela. Sim. Sí. Esse é o nosso site atual, ó, é a versão 6.4. Então, o problema, nosso projeto tem definições de visual, e são, falando mais no final aqui, nós tivemos que adaptar estamos tentando adaptar esse visual, que é o nosso
definido pelo nosso SECOM, tem toda uma definição de padrões, de cores, de ícones e tal. Então você tem que seguir esse padrão aqui e adaptar para a versão 8. Tá? Mas voltando ao início aqui. Inicialmente, nós construímos um manual assim, com um plano de como seria no dia da migração do nosso atual para a versão 8. Construímos um manual mais ou menos assim, começamos assim nesse estilo assim, editando os arquivos, baixando o código lá e alterando os arquivos usando seguindo esse assim, copiando os códigos aqui e alterando os arquivos com cat e off, assim, ó. Nós tínhamos uma tradição de seguir esse padrão de manuais, assim, editando os códigos no cat off e editando os arquivos de configuração e depois rodando. E isso acabou ficando um manual gigantesco aqui, complexo. Então, nós decidimos passar para usar o GitHub, que facilitou muito a nossa vida. Nós pegamos todo o código, todas as alterações do código, nós colocamos no GitHub. Esse lá. Ó. E aqui nós fizemos todas as alterações que nós iríamos fazer e depois isso facilita muito. Depois, na hora de instalar, é só dar um clone aqui, baixar o código e a gente vai alterando aqui e aqui a gente vai mantendo as configurações. Por exemplo, aqui o DSpace config, ó, nós só alteramos aqui no GitHub lá, aí quando não e vamos isso aqui a gente faz uma lado do DSpace e depois nós vamos fazer uma versão nossa aqui, construindo aqui essa versão nossa aqui. No momento que a gente for instalar, isso facilita, é só baixar esse código aqui e executar aquele procedimento que o Gesiel já comentou, que é todo, enfim, nervoso aqui. Mas voltando aqui, eu falo de um ponto muita gente está perguntando sobre isso aqui, sobre o formulário de submissão que nós temos que traduzir, né? Tem muito aqui, ó. Aqui, eu usei essa ferramenta que facilitou muito a vida, aqui, o Notepad++. Aqui no Submission Forms, que é o formulário esse aqui é o original do Space 8, ó. Está tudo em inglês, né? E aqui com o Notepad++, a gente consegue colocar lado a lado, aqui, colocar duas cópias de qualquer texto aqui. Isso facilita a tradução. Por exemplo, aqui, a gente só vai traduzindo os campos aqui por exemplo, ó, título aqui, ó. Aqui eu fui traduzindo. Cada campo a gente consegue visualizar aqui e ir traduzindo lado a lado aqui. Como um arquivo muito grande, isso aqui facilita muito, usando. Outra dica aqui, mais adiante, aqui, ó, nesses campos aqui mais técnicos, por exemplo, aqui tipo as licenças Common Rights, por exemplo, aqui. Nós temos ó, esses identificadores aqui, tipo Common Rights aqui, todos esses termos eles estão publicados aqui em um site da Common Rights para poder traduzir para qualquer linguagem aqui. Por exemplo, aqui, ó, essas traduções aqui, ó. Atribuição, CC, comporte legal. Isso tudo aqui está publicado nesse site Common Rights aqui, para a gente poder traduzir
agora que estou perdido aqui. Desculpa, pessoal, estou bem nervoso aqui. Aqui, por exemplo, ó, guidelines. Aqui, ó, nesses links que tem dentro do próprio arquivo de Submission Forms, a gente encontra as traduções para qualquer linguagem aqui, espanhol, português, e depois é mais fácil de só ir substituindo aqui aqui, ó, atribuição CC, essas coisas assim, que em inglês, para quem não é da área de bibliotecas, não fica difícil saber qual é a tradução correta. Aqui a gente consegue todas as traduções oficiais. Aqui no próprio arquivo tem os links para onde a gente encontra as traduções para traduzir esse arquivo aqui. Outra dica aqui na parte dos e-mails automáticos. Tem os e-mails automáticos que são aqueles e-mails que são enviados tipo uma mala direta. Quando alguém faz uma inscrição no DSpace ou pede uma submissão, esse tem os e-mails automáticos. Vou mostrar onde que fica aqui no código. Aqui. Ele fica em DSpace, config, e-mails. Que é o nosso GitHub. Esse e-mails a gente tem que, para traduzir, eles funcionam basicamente. Alguns campos, eles têm um código aqui, ó, entre parâmetros. Esse parâmetro vai ser substituído na hora, automaticamente pelo DSpace. E essa parte aqui a gente traduz, e a parte de texto a gente vai traduzir só as partes de texto que ficam por fora aqui, ó. E-mail bate import, e-mail de inscrição, ó. Registration, por exemplo, ó. A gente traduz só a parte de texto. Esses parâmetros aqui, ó, a gente mantém essa parte. Isso aqui vai ser substituído na hora que o DSpace for enviar o e-mail. Uma dica para traduzir isso aqui, o ChatGPT nos ajuda muito para fazer essas traduções aqui. Se jogar nele, ele consegue traduzir rapidamente qualquer e-mail desse. Ele identifica os campos e traduz para ti, facilita muito isso. Bom, já são 11h50. Eu vou mostrar a parte do front-end aqui. Esse aqui, ó, é a versão de teste, é o site de teste que estão construindo. O problema que a maioria das pessoas que trabalham nessa migração está tendo é que pouca gente conhece sobre Angular. Existe pouca pessoal que sabe mexer com Angular. Então, é o nosso caso também. Em vista disso, o que a gente fez aqui? Como a gente não tem pessoal que conhece o Angular, está começando a aprender, a gente simplesmente alterou as coisas que estavam mais ao alcance. Por exemplo, o logotipo, as cores, isso não, para alterar isso, a gente não precisa saber muito Angular. A gente pode só alterar criar, como o Gisele falou, comentou lá, a gente cria a gente vai aqui no source aqui é o front-end. A gente vai nos temas, copia a pasta, uma dessas pastas custom, por exemplo, e cria outro nome. E aqui a gente só altera aqui, alterei só o header, que é o cabeçalho, para usar as cores da FURG aqui, ó. E alterei o logo aqui usando um programinha Inkscape. Uma dica, o logo ele é do formato SVG. E o formato SVG a gente consegue estar com o programa Inkscape. É um programa gratuito. A gente consegue criar esse logo aqui. Bem facinho de fazer. E aí é só substituir lá na pasta Assets e colocar. Por exemplo, isso aqui só conhecendo um pouquinho de HTML a gente já consegue fazer. Não precisa conhecer muito de Angular. É bem facinho.
Mas é isso, são quase meio-dia. Até que hora, Arthur, até que hora vai? É até o meio-dia, né? Sí, tenemos Esse- unos minutos más, Rafael, si vos gustas ir É, cerrando, aparte de... basicamente isso. Eu vou mostrar aqui essa parte, Sí, essa dica aqui. Para para alterar essa barrinha aqui, o fundo aqui, é bem fácil. É só alguém conhece um pouco de HTML, basicamente é só copiar a pasta do código ali do tema, como eu fiz aqui no nosso. Aqui, ó, a gente vai em temas, copia a pasta, faz uma cópia e altera só o que a gente quiser. O tipo header ali, a parte de notícias, que é a parte do interior da página aqui, e o footer. Enfim, e fica bem. Para quem não tem acesso a alguém, alguma equipe que trabalha com Angular, é uma dica que só que a gente consegue fazer mesmo com um pouco de conhecimento sobre Angular. Não é uma coisa mais simples, mas já é um quebra-galho. A gente está agora pensando futuramente aprender a usar Angular e fazer uma coisa mais avançada, mas a dica é que isso aqui já consegue resolver, bom, dá uma já é um quebra-galho, assim. Só mexendo no código HTML, só meter a cara e mexer, que é bem facinho de resolver. Bom, mas é isso. Desculpa a minha nervosismo, mas basicamente isso, só mostrar sobre a nossa experiência aqui na FUT. no, no se preocupe, Rafael. Mucho obrigado por su presentación, por su tiempo y su disponibilidad para poder compartir con nosotros su experiencia y estos ejemplos de uso bueno, organización, porque nos van a ayudar mucho al resto de las instituciones para poder prepararnos para los procesos de migración. Entonces, tenemos algunos minutos para poder presentar algunas preguntas que dejaré abiertas a ambos ponentes para quien guste Perguntas que contestar. vão ficar abertas Algunas de para las ambos os más palestrantes, interesantes, algumas das mais voy interessantes. a leer en portugués, aprovechando que tenemos traducción, bueno, portuñol, aprovechando que tenemos traducción e interpretación en vivo a español, y una disculpa por mi pobre nivel de portugués. Pero una de las más interesantes es esta de Felipe, que en donde dice, na minha instituição estamos fazendo a migração da versão 6 para 8. Contudo, estamos teniendo problemas con a estabilidad do formulário. Por ejemplo, aparecimiento de campos propios en una tipología documental en otro. ¿Eso sería un problema do propio de DSpace 8 o podría estar relacionado ao proceso de migração? Bom, Felipe, eu acredito que deve ser algum problema na migração, na configuração dos formulários. A gente fez recentemente as migrações dessa no próprio Deposita, né, que até o Cássio tá aí, que é do Ibict, tá fazendo no Read. Eu acho que a gente não teve esses problemas, não. A gente teve problema na configuração do formulário, demorou muito tempo, porque a gente fez um formulário bem dinâmico e tudo, mas a princípio, até então, a gente não teve esse tipo de problema, não. Tipo, por o que eu entendi, é o seguinte, ele configurou um formulário para um tipo de coleção, por exemplo, e aí está misturando, né, os campos de uma com a outra. Então, a gente não passou por isso, não. Acredito que seja algum problema e alguma inconsistência na configuração do formulário. Obrigado, Gisele. Eu Outra não estou te pergunta. ouvindo, Felipe. O Felipe está falando aí. Pasando a outra pergunta, algumas ya se fueron contestando conforme a presentaciones, sobre todo de Gisiel y ahora mismo con a la presentación también de Rafael. Otra pregunta que nos hacen ¿es posible exhibir o link do currículo Lattes na visualización de itens o es algo que preciso customizar? Não, aí é um metadado novo, né? Se não me engano,
O Cássio ainda está aí? O Cássio pode até falar. Se não me engano, no Deposita a gente tem isso, né? Cássio pode me ajudar. Por exemplo, para exibir o Lattes do autor, a gente só coloca o metadado, né? Sim, sim, aplica o metadado e a gente, é como você falou, né? A gente tem a função ativa ou não ativa, né? Space. É. Aí, a partir do momento que você ativou lá, você consegue replicar o metadado do Lattes, do Cint e aí por aí vai. Isso é porque o DSpace ele vem com os metadados padrões lá do Dublin Core, né? De si e tal, mas a gente pode incluir novos. Lá é meio que não tem limite, a gente pode incluir qualquer metadado. Aí uma vez que a gente adicionou o metadado novo, habilitou ele, aí ele já aparece lá no formulário de cadastro de acordo com a configuração. E aí uma vez que o usuário cadastrou, preencheu ele, ele aparece lá nos metadados do item. Perfecto. Y dado que tenemos ya poco tiempo, una última pregunta. Les lembramos que todas las preguntas las estamos recopilando para añadir a base de datos, base de preguntas frecuentes para pues poder tener también de manera atemporal este tipo de interacción. Entonces, todo esto estará disponible en un micrositio de DSpace, la referencia o enlace está en el chat y también pueden consultar en o Discord, la comunidad de Discord de el proyecto La Referencia Lyrasis. Y una última pregunta para cerrar. Eu estuve contestando algunas en el chat y una recomendación o pregunta y recomendación de William es bom dia, vocês poderiam criar e compartilhar uma máquina virtual com o DSpace 8.1 implementado para que possamos testá-la e experimentar as mudanças? Eu não estou seguro, Gisele. Poderíamos ter algo similar ou algo parecido A, para que possam ser os testes? a gente já tem um ambiente de teste de desenvolvimento, né? Que tem a versão 8.1 e a versão 9. Posso passar o link aqui? Deixa eu passar. Fantástico, muito obrigado. Eu Pues só não bueno, sei a questão dos usuários lá, se a gente tá, porque a gente tem um problema lá com o e-mail, eu não sei como é que tá. Acho que a gente já estava tá usando o do Ibit lá, mas eu não sei se eu desabilitei. Mas aí qualquer coisa, entre em contato que a gente cria o usuário, né, para vocês. Quem quiser testar, eu crio um usuário e aí devolvo e aí a gente. excelente. E deu certo. Só uma pergunta, uma resposta rápida aqui, Arthur. Eu vi que alguém perguntou sobre a questão dos mapas geoespaciais, que é da versão Ah, 9. sim. Para habilitar, é na interface gráfica, tá? É no arquivo de configuração do Angular. O arquivo de config do Angular tem como você habilitar lá as interfaces, os mapas. Perfeito. Ah, esse E- link que eu mandei aí é da versão 9, tá? A versão 8, deixa eu ver qual é a versão 8 aqui. Ujú. Les lembramos que toda la documentación oficial está en el Confluence, en la wiki de DSpace. Ahora mismo está en inglés, por supuesto, pero estamos trabajando ya en las traducciones a español y a portugués para que podamos tener Estamos fazendo en nuestro as idioma traduções em inglês e toda espanhol la para ter. documentación. Está em inglês, Estará mas vamos fazer disponible. em espanhol e em De hecho, português hay para que más esteja partes ya están disponível. disponibles De forma a mais en la partes wiki que de estão Lyrasis. disponíveis, Conforme não. avance el tiempo, estará Não, disponible aliança. toda E la depois documentación, vai estar, todo esse principalmente documento vai acerca de estar DSpace agora 8.1. principalmente de Space Pero bueno, 8.1. estaremos compartiendo Mas vamos la estar próxima sesión, compartilhando espero, na próxima ya sessão la documentación todos os traducida documentos para que completos, podamos explorar traduzidos, con mayor para que detalle. possam Es explorar realmente com mucha forma mais información, pero detalhada. entre É, la documentación é oficial, muita este tipo de informação. sesiones con la E este tipo comunidad de sessão com a y sessão la com a misma comunidade. comunidad que E a tenemos en própria el Discord, comunidade que son temos no interesantes Discord para quienes com a informação que participen del compartilhamos proyecto. no microsite Confiamos do en que projeto. podamos irnos nutriendo, Confiamos que ganando possamos experiencia ir para nutrindo e poder ganhando experiência para poder
para poder realizar migraciones realizar correspondientes. migrações Entonces, muito correspondentes. obrigado a todos por su asistencia, por su tiempo y, por supuesto, muito obrigado a Yesiel y a Rafael por sus presentaciones. Este tipo de esfuerzos siempre ayudan a tener mayor entendimiento y Ajudam a claridad ter um melhor para lo que entendimento e estamos, clareza a los que para o estamos que trabajando estamos en los procesos de migración. trabalhando nos Muito processos de obrigado a imigração. todos. Muitas Y bueno, graças. lembrar que estas sesiones están siendo grabadas y estarán disponibles en el YouTube de Estarão la referencia, el disponíveis. canal de YouTube de la referencia. Y pues nada, cualquier cosa, estaremos siempre en contacto con ustedes. Muito obrigado a todos y que tengan una buena tarde, un buen día, según su horario.